Olá, pessoal. Professor Marcelo Nório. Vamos fazer agora a correção da questão número 53 da prova promovida pela Prefeitura de Paulínia para o cargo de professor de Química. Vamos lá? Uma das propriedades mais importantes de um átomo ou íon é o seu tamanho. Na classificação periódica dos elementos, observa-se que, em cada período, o raio atômico tende a diminuir ao caminhar da esquerda para a direita. O principal fator que determina essa tendência é o aumento do opção A, número de níveis, opção B, carga nuclear efetiva, opção C, número de elétrons da camada de valência, opção D, número de orbitais atômicos preenchidos, opção E, densidade da probabilidade da distribuição dos elétrons. Então, vamos fazer a seguinte análise, com base na tabela periódica. Ele informa que o raio atômico, ele tende a diminuir ao caminhar da esquerda para a direita. Então, vamos fazer essa representação aqui e vamos observar isso. Então, o raio atômico tende a diminuir da esquerda para a direita. Então, nessa direção. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu tenho essa informação, eu tenho que passar no período. Então, digamos que eu estou aqui no quarto período, no meio da tabela, caminhando da esquerda para a direita. Quando eu falo quarto período, eu informo que todos os elementos químicos que estão neste período têm 4 camadas. Se tem 4 camadas, então eu já posso eliminar o item A, porque o item A fala do número de níveis. Então, isso significa que o número de níveis não influencia aqui, porque todos eles estão no mesmo nível. E qual é a outra informação que é relevante? Número de orbitais atômicos preenchidos. Isso não tem muito sentido, porque o que acontece? Quando você tem esse pedaço aqui, que corresponde aos elementos de transição externa, a camada de valência, ela vai ser preenchida pelo mesmo quantitativo de elétrons, porque você tem aqui elementos químicos em que as camadas estão incompletas. São essas camadas incompletas que vão sendo preenchidas. Então, a camada de valência, se fosse, por exemplo, né, no quarto período, terminaria em 4s2. E aí faria o preenchimento com elétrons internamente, mas a camada de valência ia ficar 4s2. Então, o número de elétrons na camada de valência não explica essa tendência. Aí eu tenho densidade da probabilidade da distribuição dos elétrons. Também não faz muito sentido pelas informações que eu dei anteriormente. Então, também eliminamos essa daqui. Número de orbitais atômicos preenchidos. O preenchimento, como citei anteriormente, ele vai sendo feito internamente. Então, esse item aqui também não tem muito sentido. Então, por eliminação, acaba sendo a carga nuclear efetiva. E o que vem a ser a carga nuclear efetiva? Em termos de representação. Eu tenho quarto período. Então, eu tenho 4 camadas eletrônicas. O que vai acontecer? Eu estou tendo o mesmo número de camadas, mas eu estou tendo o aumento do número atômico. Então, eu tenho
o maior número atômico, o maior Z. E o número de camadas, ela permanece o mesmo. Então, o que que vai acontecer? Se eu estou aumentando o número atômico e o número de camadas permanece igual, eu vou ter uma contração da minha camada de valência. Tendo essa contração, eu vou ter um menor raio atômico. Porque eu estou aumentando o número de cargas positivas e apesar de aumentar o número de cargas negativas, o número de camadas não aumenta. Então, a camada vai sofrer uma diminuição no seu raio, uma contração, e, consequentemente, essa informação de que tende a diminuir ao caminhar da esquerda para a direita faz sentido. A gente vai ter algumas oscilações nesses valores por conta dos elementos de transição, pelo preenchimento interno das camadas, mas, como tendência, é isso aqui que acontece. O raio tende a diminuir da esquerda para a direita. É isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.